Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um vídeo? Olha, hoje nós vamos fazer esse tucano maravilhoso. Ele é um pouquinho diferente desses que a gente tem feito, porém, né, eu creio que dá pra gente mudar só o bico. Nós vamos usar essa garrafa, né, pro corpo, que deu super certo, ela é ótima, é uma garrafa de 2 litros, tá? 2 litros pro corpo e o rosto. Para as asas, nós vamos usar essa garrafa de 2 litros também. Olha só. Eu já fiz as asas, né? Eu já estou com as minhas asas prontas. E uma garrafa dessa dá para fazer só uma, tá, gente? Olha, ela vem daqui a aqui, ó. Tá vendo? Esse meu molde, gente, já tá aí, eu já postei. Eu já coloquei o link para vocês. É o mesmo, né, do tucano. Essa asa, tá bom? É a mesma. E foi feita nessa garrafa de 2 litros, ok? Então, nós precisamos de 2 garrafas dessa para 2 asas, tá? Cada asa é uma garrafa diferente. No mínimo 2 litros, né? Para fazer o bico, tá, gente? O bico eu desenhei aqui, é bem parecido com o outro. Eu noto que ele tem essa serrilha aqui mais acentuada, maior, e tem um detalhe aqui em cima, e é preto, muda as cores, né? É lindíssimo esse tucano também, né? Então, nós vamos fazê-lo, o pé também pode ser igual. Nós vamos fazer com essa garrafa. A cauda, gente, nós vamos usar qualquer uma garrafa que você pode usar, por exemplo, essa, tá? Para fazer a cauda, viu? Ó, você vai fazer uma assim, aí vai sobrar um tanto aqui, né? Eu costumo usar, gente, essa parte aqui, ó, mais acentuada, tá vendo? Do outro lado dá para fazer essa mais estreita. Então, eu gosto de fazer essa e essa do meio, tá? Então, faça isso caso você queira. Uma garrafa dessa você vai fazer nessa posição, pode ser, você faça a cauda, certo? Eu faço com sobra, porque aí vai entrar lá na peça e vai ficar, né? Se precisar, pode cortar, enfim. Eu faço isso aqui nessa medida mesmo, com sobra, tá? Então, é isso. Vai uma garrafa inteira para você fazer a cauda mais larga e a mais estreita você consegue fazer desse lado, certo? São 2 caudas para essa ave. Então, é isso. Agora, nós vamos preparar o bico. Dobrar no vinco. E aqui é bom a gente grampear, né? Porque senão, para você conseguir deixar ele quietinho aí, você cortar certíssimo, tem que estar grampeado. Ó, grampeado vai ficar acho que já fica suficiente. Aí ele fica quietinho. Aí você vai riscar aqui do outro lado também, né? E vamos grampear, gente, só a parte de cima, tá? A parte de baixo nós vamos cortar. Aqui, como você nota, o grampo veio até aqui, ó. Daqui pra lá ele já tá unido, né? O pet não encontra. Então, você sempre tem que colocar encostadinho aqui, ó. Pra não precisar prender tudo na base do grampo, né? Eu vou cortar reto, tá, gente? Depois faz os dentes dele, que ele tem um serrilhado aqui. Então, eu vou cortar assim. Depois a gente faz esses cortezinhos aí. Eu fiz essa metade, né? Agora, a outra metade, eu vou pegar e colocar aqui nessa parte. Eu vou usar esse lado da garrafa, que ficou junto, né? Unido. Se você fizesse todo ele de uma vez só, você não ia conseguir, né? Então, assim fica melhor, na minha opinião. Eu procuro fazer isso aqui dele reto, para poder usar a garrafa. Porque se eu fizer igual ele é mesmo, porque ele tem um pouquinho de curva, né? Mas eu evito fazer para isso.
Então, encostou, vai riscar e vai cortar também do jeito que a gente fez. Só que agora só a parte de baixo. Risquei a parte de baixo, vou tirar, vou fazer igual. A gente pode prender um grampo aqui para poder não... para ele ficar bem certinho. Esse aqui nós usamos o grampo no par de cima, né? Nesse aqui, como a gente fez reto aqui, para evitar de usar o grampeador, nós não vamos usar o grampeador, né? Eu vou cortar reto aqui, ó, o serrilhado eu vou deixar para fazer depois também. Eu gosto dele aberto, gente, fica bem legal. Aí você pode usar fechado, o que você faz aberto, você pode usar fechado também, não tem problema não. Fica mais real, né? Nós cortamos, gente, agora nós vamos cortar o serrilhado, né? Deixar ele com a serrinha bem feitinha. Cortar isso aqui, né? Eu noto, gente, que esse serrilhado dele, no começo ele é bem acentuado, né? Bem grandinho. Depois ele vai diminuindo. Lá na base, ele praticamente não tem serrilhado nenhum, tá? Então, você siga mais ou menos isso aí. Faz pouquinho, faz um pouco mais aqui, mais maiorzinho, né? Vamos dizer assim. Aí, lá pra dentro, você já não faça muito, não. Cortamos. Lado superior, lado inferior. Aí, gente, nós vamos dobrar, tá? Você note que isso aqui ficou, ó. Essa linha pega aqui, né? Peraí. Ó, ele passa até um pouco daqui, mas não importa. Isso aqui, deixe reto isso aqui. Pode deixar reto, né? Reto que eu quero dizer é igual tá aqui mesmo, né? Porque ele tem uma certa curva, um desenho aí. Mas nós vamos deixar simplesmente acertar os dois lados para ficar certinho, assim. Mas sem tirar na medida, tá? Aí você vai dobrar pra dentro, vai abrir aqui, vai dobrar pra dentro, tá? Dobre uma medida de, tipo, meio centímetro pra caber o arame que você vai passar. Você vai grampear isso aqui, tá? Não podemos tirar muito também, por conta que senão você deixa o seu bico muito curto, né? E tem que observar, ó. Não vai dobrar um mais do que o outro, né? Senão não casa. Esse aqui eu pretendo colocar dentro do outro. Ele vai um pouco menos que esse aqui, ó. Ele fica um pouquinho antes, tá? Assim, ó. Então, é pouca coisa. Nossa. Aí, ó, nós vamos dobrar aqui. Aqui no meio, você vai colocar... vai fazer a curva, né? Então, se você põe um grampo aí atravessado, pode dar um pouco de trabalho, né? Não precisa nem grampear todo. Se você fechar, para que o arame não passe, já tá bom. Vai fazer a mesma coisa com o outro, preservando essa parte do meio sem grampo. Dobrou, colocou o grampo, amassou com o grampeador, né? Para ficar bem fechadinho o grampo. Aí você vai pegar um arame. Eu peguei esse arame, gente, ele é um pouquinho mais fino do que eu usei no outro tucano. Mas eu creio que ele vai me atender também. Então, vou pegar aqui, ó, vou enfiar aqui no buraquinho. Pode abrir bem isso aqui para ele passar. Aqui já tá bom, não precisa muita sobra, não. Maravilhoso, gente, não precisa mais. Eu creio que aqui tá ótimo, porque nós vamos colocar outro arame. Aqui, ó, se você notar que ele tá com dificuldade, você pode dar um pique de aqui, ó. Tá? Se você notar que ele tá montando, tá, né, fazendo curva, que normalmente ele não fica não, mas se fizer, você dobre, corte, porque aí ele acomoda, né, a pontinha. Aí nós vamos fazer a mesma coisa no outro, viu? Feito isso, gente, eu vou dobrar isso aqui, ó. Dobrar pra dentro mesmo. Ele é pequenininho, né?
Vou dobrar só para dar um acabamento, viu? Eu creio que assim tá de bom tamanho. Nós vamos unir as duas partes e vamos furar aqui um buraquinho, gente, aqui, ó. Ali, se sobrar uma ponta um pouco para mais, você simplesmente vai cortar, né? A parte de baixo, normalmente, às vezes pode ficar desigual. A gente vai fazendo mais de uma vez e vai aprendendo, né, gente? Você vai pegando o jeito, aí da próxima vez você já não faz alguma coisa que da primeira não deu certo. Assim, não foi uma boa, né? Deu um pouco de trabalho. Você vai aperfeiçoando. Aqui, ó, aprendi com isso aqui, ficou ótimo, o pregador. Vou unir esses dois cantinhos aqui, ó, e vou furar com esse mesmo arame que eu tô usando, porque eu usei aqui, ó, que é um arame mais durinho. Vou fazer a pontinha aqui para segurar, né? Um nozinho, para ele não passar pelo buraco. Vou dobrar assim, vai ficar assim, né? Aí eu vou furar aqui, ó, e enfiar aqui, tá? Então eu vou esquentar, né? E ficou assim o bico, gente, ó, aqui ele tem que estar alinhado, né? Olha, esse foi o tucano que eu fiz com o bico aberto, gente. Nós estamos falando desse tucano, viu? Eu fiz ele assim, gostei, né? Coloquei aqui uma ameixinha que eu mesma fiz, gente, isso aqui é jornal, viu? Não é ameixa de verdade, não. Muito legal, tem um videozinho dele aí, ó, dessa ameixa, dá para enganar, né? Ó, é ameixa de jornal. Se você quiser assistir, você assista o vídeo lá que eu fiz. Aí, lindo e maravilhoso o bico. Ele fecha. Se você quiser deixar fechado, você só tem que deixar assim, fazer isso, né? Então, é bom você encaixar direitinho isso aqui, ó, para ficar... Isso aqui para entrar um no outro, né? Assim ele agasalha direitinho. Você pode usá-lo fechado, como você nota, ou você pode usá-lo aberto, né? Preparamos o bico, gente. Nós vamos pegar a nossa garrafa, vamos colocar na posição, vamos preservar o pescoço, deixar mais rente aqui, tá? Com isso aqui, ó. Então, eu já vou cortar isso aí. Se você fosse fazer o tucano voando, seria nessa posição. Se for pra frente, você deixa assim, né? Se você põe as asas aqui e deixa o bico assim. É a posição mais legal, né, gente? Mas esse meu aqui, por exemplo, eu coloquei de lado. Eu achei que ficou lindo também, né? Eu gosto também dele assim. Ele tá virado pra frente, olhando pro lado. Também fica legal, né? Então, é questão de gosto. Eu vou fazer esse olhando pra frente também, tá? Então, para isso, nós vamos simplesmente procurar deixar rente com o topo aqui, ó, tá? Para sobrar um pescocinho aqui. Aí, você vai marcar com a caneta, para você ter uma ideia do que você vai tirar de excesso de... Pode ser, você escolhe, eu vou colocar aqui, vamos marcar pra gente se entender, né? Pra gente conversar. É bom ter um ponto, né? Eu tô deixando isso desse lado, gente, porque aqui tem um amassado, ó. Eu vou escolher o lado que tá mais feinho, porque eu vou cortar. Então, é aqui que tá mais feio. Então, eu vou dispensar a linha, como é que fala? O vinco da garrafa, tá? Vou marcar essa área aqui, faz de conta que o vinco tá aqui. Tanto faz, né? Enfim, aí, define o ponto, aí você vai colocar aqui, ó. A posição que fica legal, eu acho que aqui tá bom. Aí, você vai... Lembra que o bico tá até fechado, né? Aí, eu vou marcar aqui, gente, ó. Mais ou menos para você ter uma ideia. Tem que cortar para menos, viu? Eu só tô marcando para eu saber que ele vai vir até aqui, tá? E aí, gente, eu vou cortar essa linha aqui, ó, só mesmo para eu poder... Isso não é serviço para criança, hein, gente? Essa faca é um perigo. Ó, eu não cortei todo ele, tá? É só para ter uma abertura, para eu tirar um pouco do excesso. Porque dobrar simplesmente aqui fica difícil, né? Então, você tira aqui um miolinho, o quanto você achar que precisa, porque você vai dobrar, tá? Mas eu acho que a gente não pode tirar muito, senão
Ó, eu tirei pouco, né? Aí você vai cortar. Cortar até aproximadamente a linha que você fez aí, tá? Vai fazer uns piques assim, ó, pra você dobrar. Porque se você não fizer isso, você não consegue dobrar, né? Direitinho. Ele não obedece direito. Então, não corta muito, não. Porque senão, né? Ele aumenta. Ó, aí, vamos dobrar assim. Na linha que você fez aqui, mais ou menos. Um pouco menos. Porque se precisar, você dobra depois um pouco mais. Deixa o bico desenhar o espaço que ele precisa. Vou abrir aqui agora, gente, pra gente continuar, tá? Vou cortar aqui, ó. Eu vou cortar um pouco abaixo da linha aqui, tá aqui a linha. A base aqui, gente, nós vamos usar isso aqui pra fazer, tá? O desenho aqui do corpinho dele. Só que eu não vou fazer agora, porque eu preciso trabalhar aqui dentro e fica mais fácil assim. Como eu falei, a gente vai, né, vai aprendendo, né? Vai fazendo e vai pegando o jeito da coisa. Eu agora prefiro deixar para depois, um passo depois desse aqui. Enfiei o bico aqui por dentro, vou já na posição, vamos ver se ele vai passar aqui, gente, porque ele é bem comprido, né? Olha, eu achei que ficou bom, porque ficou bem justinho, mas ele por si próprio, ele acha o caminho dele, ele se encaixa aí no... Ele trabalha o espaço que você deixou para ele e fica ótimo. Deixou no local certinho, né? Aqui tá num ótimo local, não tá nem lá dentro nem fora, né? Deixa as pontinhas, as bordinhas todas para dentro. Aqui para você organizar é só empurrar um pouquinho, ó. Aí você dobre onde tiver saindo para fora, puxa, deixa organizado. Aí, gente, eu vou segurar aqui por dentro, ó, que eu acho que vai ser melhor, né? Pronto. Aí, vou pegar, gente, aqui é o seguinte, eu vou peguei um grampo que não pode ser muito curto, né? Peguei um arame mais fininho do que o que a gente trabalhou o bico aqui, ó. É um mais fino. Aí, você prende ele bem no meio aqui, vai fazer um grampo, ó. Faz assim. Ele fica um grampinho perfeito, gente, ó. Aí, eu vou fazer dois, um para colocar na parte superior, outro na inferior do bico, sim. E vou finalmente colocar, né? Vamos pôr aí, vamos prender o lado de cima e o lado de baixo do bico. Tem que ser mais compridinho para ele alcançar esse pet de fora e o bico, né? Então, ó, pressiono aqui pro local certo. Aqui, gente, na parte de baixo eu vou colocar um aqui e um aqui. Normalmente eu ponho no meio, mas eu tive um problema de ele abriu um pouquinho aqui, ele cortou um pouquinho, né? Então eu vou pôr um de cada lado. Coloquei aqui embaixo, ó, aqui, ficou tudo certinho. Aí chegou a vez aqui de cima e é igual. Aqui em cima eu só vou pôr um, porque lá embaixo eu já coloquei um de cada lado. Coloquei porque tava, né, por causa que o bico é um pouco maior. Colocamos dos dois lados, ó, simplesmente vamos deixar quietinho agora, desse lado. E vamos enfiar bem centralizado aqui, ó. Aí, ai, tá quente ainda. Eita. Aí vamos dobrar lá dentro, né, agora já esfriou. Aí vamos dobrar do jeito que acha melhor. Aqui ele ficou super firme, ó. Nem vai pra lá, nem pra cá. Então, você deixa aí de acordo que trave, né? E beleza. Prontinho, gente, ó. Ficou abençoado o nosso bico, né? Não precisamos pôr nada aqui do lado. Aqui é bem discretinho. Até porque esse tucano, me parece que essa área aqui do pescoço, eu nem lembro bem a cor dele agora, mas ele tem uma cor diferente, muito bonita. Mas, enfim, né? Ficou bem discreto. Aqui eu consigo rebaixar esse arame. Rebaixei, ficou rente assim, ó. Ficou ótimo. Aí, gente, agora nós vamos fazer um acabamento para aqui. Eu vou de novo, né? Que eu sou teimosa, eu vou lixar e passar e colar a Tec Bond. Com a Tec Bond eu vou colar um pedacinho de acabamento aqui em cima, gente. Eu gosto de pegar essas partes goivas da garrafa. Isso aqui é isso aqui, ó, da garrafa, entendeu?
Então, eu acho que é melhor. Se você achar que reto é melhor, né? Mas eu acho que aqui é melhor, né? Aí eu vou riscar aqui com o meu negocinho, né? Vou marcar a área e vou cortar um pedacinho aí. E vou lixar e vou colar. Tec Bond 793, nós vamos passar bem pouquinho aqui, gente. Colou, né, gente? Mas, né, como sempre tem um mas, né? Então, eu quero, para não enfiar arame nele aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar depois o excesso aqui também. Mas eu vou pegar mais um pedacinho desse, eu sempre penso em fazer isso, mas eu nunca faço. Eu vou colar pelo lado de dentro, outro trechinho igual a esse, porque um segura o outro, né? Os dois prendem isso aqui, ó, para ele ficar mais forte, tá? Colamos aqui, ó, cortamos o excesso, ficou bonitinho, colei uma parte por dentro e outra por fora. Isso aqui, como eu sempre digo, não é segredo para mais ninguém, né, gente? Todo mundo sabe como fazer. Eu gosto bastante desse jeito de fazer o corpinho dele. Mas aí a gente depende da necessidade, né? Cada ave tem uma característica. No caso desse aqui, eu acho que atende bem. E esse tucano, gente, ele tem um diferencial que é o bico dele. Um dos pontos que mais diferencia dos outros tucanos, porque a cor é preta, enfim, né? Mas nós temos que fazer isso aqui, ó. Ele tem esse serrilhado aqui, que é um detalhe, né? Porque o outro tem também, só que o outro é pouco. Não tem estudo de ter serrilhado, não. E tem aqui em cima, ó. Ele tem... Quando ele vai fazendo essa curva, né? E aqui ele vai ter aquele detalhe aqui em cima. Eu fiz só um pontilhado aqui. Eu espero que dê certo, gente. O que a gente vai fazer. Tem que, ó, você nota que ele não pode encostar muito lá, né? Então, a gente vai prender com grampeador, seguindo isso aqui, ó. Tá? Então, eu não quero fazer isso muito grande para não estragar a minha peça, né? Porque se você aperta, o pet aqui pode se comportar de uma forma que eu não quero estragar o meu bico, né? Eu espero que dê certo. Então, faça a linha direitinho. Eu não vou encostar o grampeador aqui, porque nem vai adiantar, né? Então, eu vou tentar começar mais ou menos daqui, ó. E vou seguir nessa linha que eu fiz, tá? Mas tem que ser uma linha certinha. Aqui ele vai diminuir gradativamente. Aqui ele encosta. Eu vou chegar um pouco mais pra cá, porque senão ele não vai querer prender. E aí, ele finaliza aqui quando começa a fazer a curva. E está feito, gente. Não tá, né? Não tá perfeito. Vamos ver depois de pronto se fica aquele efeito do bico dele, que fica parecido, né? Então, eu vou apertar aqui os grampinhos que eu coloquei, né? Tem que ser bem alinhadinho, na linha que você desenhou, para que ele fique com o modelo que a gente vê lá, ou pelo menos parecido, né? Porque ele é lindo o bico dele daquele jeito, mas é complicado, porque o grampo mata um pouco a beleza, né? O pé, gente, eu vou fazer com esse meu moldezinho que eu fiz na caixinha de leite, ó, tá?
Aí eu vou fazer aqui com essa aqui é a sobra do Dolly que você fez. Você cortou, fez o bico, a sobra é isso aqui. Só sobrou isso também, né? Fora o gargalo e a base. Então, ele tem que ser bem comprido. Eu vou usar tudo isso aqui para fazer o pé. Cortei esse aqui, né? Aí, se você quer esse aqui, ó, aí com o dedo pra dentro, tem que fazer direita e esquerda, né? Todas as partes. Vamos agora passar primer em toda ela e deixar enxugar para vir com a pintura. E olha nós aí, gente, prontinhos para pintura. Eu tô ansiosa, né, para ver esse tucano nascer aí nesse nosso pet, porque essa cor de tucano é diferente, né? O diferencial dele é aqui, nessa parte do corpo, né, gente? Porque as asas continuam a mesma história, tudo preto, né? As duas asas pretas, tanto é que eu deixei a marca aqui, ó, porque o preto vai cobrir tudo, né? O bico também vai cobrir. As caudas e as asas são pretas. Nós vamos pintar o pé e o corpo. Vamos começar aqui pelo corpo, né? O corpo, a cabeça, enfim. As tintas, gente, são as de sempre. Eu passei a lista aí para vocês. Pincéis, gente, nós vamos usar os de sempre, né? Os nossos velhinhos aí. Eu vou começar, gente, pela parte do pescoço dele. Eu vou misturar aqui um pouco de amarelo. Essa tinta, ela é complicada, você não pode misturar muito, senão ela seca rápido, né? Então, eu vou misturar com o branco um pouco dessa tinta e deixar esse amarelo um pouco mais claro, tá? Pra gente fazer o tom achar o tom que nós estamos precisando aí. Esse tom de amarelo clarinho, ele predomina, gente, ele predomina aqui, ó, na parte da asa. Abaixo da asa um pouco, a asa vai pegar mais ou menos aqui, né? Então, ele vai ficar mais ou menos nesse nível aqui, é aquele mais esverdeadinho que a gente fez, eu vou deixar mais aguadinho, depois a gente pode trabalhar melhor o tom. Nós vamos trabalhar já assim, tá? Nesse sentido, ele vai cobrir o peito dele aqui, ó. Ele vai vir até aí o amarelo, né? Depois a gente vai trabalhar para ele ficar alaranjado, mas por hora nós só estamos demarcando a área, viu? Então, ele vai vir assim, ó, descendo. Deixa a tinta bem líquida para você demarcar a área, ó. Mais ou menos assim. Aí eu vou já pintar, como o pincel tá sujo, eu já vou passar aí, vou aplicar. Vou aplicar ele mais alaranjado, mais amarelado, tá? Pode misturar um pouco de laranja já. Seca rapidinho, vamos esperar um pouquinho para seguir com a pintura do peito dele, dessa cor de amarelo. Enquanto seca, gente, eu já vou pegar o meu pincel e já vou pintar o bico dele de preto, assim já fica liberado, né? Dentro dele eu noto que ele é vermelho, esse bico, gente, aqui é lindo, né? Dentro é uma cor diferente. Então, depois de pronto, é que a gente pode usar, né? Mexer e pintar por dentro de outra cor. Por hora, nós só vamos pintar por fora mesmo. Pincel, eu já limpei um pouco o pincel, deixei ele um pouco sujo de preto e vou trabalhar aqui, ó. A cor, eu vou trabalhar o vermelho, tá? Vou aplicar o vermelho aqui, porque ele é um vermelho um pouco mais escuro.
Depois dessa linha amarela, vem o vermelho, tá? Eu vou invadir um pouco mais aqui, porque o meu espaço tá pouco, né? O nosso tucano não é igualzinho o tucano de verdade. Então, eu vou fazer aqui, ó. Faça no sentido da pena, assim, ó, invadindo o amarelo com o vermelho. Depois você vai vir com o preto. Então, nós vamos fazer assim. E olha só, gente, essa ave, ela tem umas peninhas vermelhas na base da cauda. Eu intencionava simplesmente pintar um trecho dessa cauda de vermelho, mas não é a mesma coisa. Então, eu tenho esses pedacinhos que eu sempre preparo, né, para uma hora de necessidade. Então, eu vou usar, gente, esses restinhos aqui, ó. Você pode fazer pontinhas assim, né, com algum retalhinho que tenha, porque nós vamos usar basicamente essa área aqui, ó, para fazer o acabamento aqui na cauda dele, ó. Isso aqui vai ficar escondido dentro da ave e vai mostrar essa pena, essa camada de penas, tanto aqui quanto aqui embaixo, tá? Na barriga dele. Eu vou passar uma lixinha neles e vou pintar também de vermelho. Vou deixar secar um pouquinho, vou trabalhar do outro lado. Apliquei, gente, o vermelho e vou deixar enxugar para vir com o branco. O preto já tá bem sequinho, nós vamos pegar agora, fazer detalhes, dar uma demão, né, no preto e ao mesmo tempo trabalhar alguns detalhes. Isso aqui ele vai afinando aqui para cima, ó. Aqui tem que ser com um pincel delicado, que no caso esse aqui atende super bem. Ele é um pincel macio e chatinho, né? E dá para fazer linhas assim. E aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Enquanto enxuga o bico, gente, eu vou começar a trabalhar essa parte aqui do topo da cabeça, ó. Então, eu vou pegar o meu preto, né? Com o pincel mais delicado. E vou começar a trabalhar ao redor aqui, porque ele tem que ser com o pincel mais delicado, né? Pra fazer a linha certinha. Aí depois você faz o que tem de a área maior com o pincel um pouco mais largo. E vai fazendo isso, gente, no contorno certinho aqui, ó. Aí depois o que faltar aí, que sobrar, o que você vê que é de outra cor, aí depois você vai e faz. Aqui eu vou fazer assim, gente, ó. Esse meio aqui vai ficar vermelho, né? Aqui embaixo é preto. Eu não vou mexer nele agora, que é onde eu tô segurando essa camada aí. Eu vou deixar para depois, mas aí é preto. E também porque eu posso fazer isso aí com outro pincel maior. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, para depois eu pintar a área maior. Pintei aqui, gente, nas áreas mais delicadas, aí peguei um pincel maior, né? Para pintar essa área. Apliquei o preto aqui, gente, eu vou deixar enxugar um pouquinho, né? Pra gente retocar e fazer detalhes. Então, agora eu vou pintar o pé. Tô vendo que esse pé é bem clarinho, então eu vou jogar na verdade, o meu mineral, né? Vou jogar um pouco do mineral aqui, aplicar bem líquido. Porque normalmente eu deixo os pés dos tucanos que eu faço bem azulão, né? Bem cinza escuro, azulão. Mas esse ele tá tão clarinho. Enfim, vou jogar esse aqui e aí vou trabalhar um pouquinho só do azul, porque o meu azul é muito escuro. Talvez fosse o caso, a gente tem que mesclar um pouquinho, viu? No meu caso, que o azul é muito escuro, eu vou mesclar com branco também.
Deixei secando um pouco os pés, gente. Eu vou aplicar agora o branco, preencher todo esse espaço aqui que nós deixamos para o olho de branco, para dar um fundo, para vir trabalhando as outras cores. Vai fazer uma bolinha arredondadinha aqui, ó. Pode deixar o centro desse círculo escuro, né? Porque nós vamos pintar de preto. Olha, enquanto ainda está fresca a tinta, eu vou pegar um pouquinho de azul e vou misturei com branco, que no caso meu azul é muito escuro, é o azul turquesa. O azul turquesa, tá? É muito escuro. Então, se você tiver o clarinho, beleza, né? Mas o meu é escuro, misturei com branco para ficar celeste, tá? Aí vou aplicar. Ele é mais clarinho na borda e mais escurinho. Eu noto que ele é praticamente branco em volta aqui, ó. E vai escurecendo à medida que vai chegando no centro. Aí depois nós vamos dar mais uma camada de branco aqui, para deixar mais branco ao redor do olho, né? No contorno do olho. Aqui ele escurece um pouco mais, até ficar bem azul, e aí fica preto. Tem caso aí que eu vi, tem foto dele que tá, tem alguns casos que ele tá azul e não preto, essa bolinha. Eu vou fazer um contorno aqui, ó, já de azul, para depois trabalhar o preto, viu? O azul escuro. E deixar mais clarinho aqui ainda do que está. Deixar bem arredondinha a bola, bem arredondada. Aí, gente, o olho ainda tá meio fresco a tinta. Eu vou agora passar o branquinho ao redor dessa bolinha. Vou deixar bem clarinho. Fazer uma linha clara aqui, mesclando o azul. E eu vou aplicar agora, gente, a bolinha preta. Nesse caso aqui, eu vou aplicar com o pincel mesmo. Vou deixar uma bolinha preta aqui no meio e deixar secar para depois eu continuar trabalhando. E ainda com o pincel preto delicado, gente, nós vamos fazer um contorno nesse olho, mas muito delicado. Então, meu pincel já não tá mais delicado, tô preocupada, gente. Ele tá bem grosseiro. Enquanto seca um pouco o olho, gente, para a gente trabalhar melhor, nós vamos ainda com esse pincel trabalhar aqui também um contorno, ó, do olho, do bico, né? Aqui, ó. Agora que enxugou o preto do olho, a borda, nós vamos pegar o branco e vamos trabalhar, que nessa área é meio branco. A gente pode já fazer aqui, ó, na parte de cima. Deixar só um triângulozinho branco, tá? Só na parte amarela. Então, ele é mais larguinho aqui, vai afinando pra cá. Como o espaço é pequeno, eu acho que eu ainda fiz grande. Depois a gente pode diminuir e deixar menor ainda esse branquinho. Mas ele tem. Ó, é largo aqui, vai afinando pra cá. Depois trabalha melhor, mas ele tem sim esse detalhe. Eu vou agora pegar bem pouco tinta. E vou fazer o contorno aqui, deixar essa linha preta mais desenhadinha. E ao mesmo tempo afinando. A parte preta tá muito larga, nós precisamos também de um pouco de branco aqui no contorno do olho, a gente já faz as duas coisas.
Trabalha com delicadeza. Pode mesclar aqui para misturar um pouco do branco com o azul, né? Ele já está enxuto, tá? O azul tá enxuto. O preto também tá. O bom do tucano, gente, é que ele não dá muito trabalho na pintura, né? Você pintou o rosto, o corpo dele é basicamente só basicão mesmo, né? Basicamente só o basicão. Pelo menos eu pinto assim de uma forma simplificada, porque o charme dele mesmo tá no rosto dele, no bico, né? Então eu vou pintar tudo isso aqui, as caudas de preto e as asas. Vou pintar de um lado, deixo enxugar, depois pinto do outro lado. Dentro do bico dele, gente, é vermelho, né? Eu não passei o primer dentro ainda, mas eu vou arriscar passar um pouquinho da tinta. E agora que secou o olho, gente, a gente pega um pouquinho do branco, bem pouquinho mesmo, para arrumar esse contorno e deixar mais branquinho ao redor aqui e no centro mais azulado. Pegamos um pincel que tem um pontinho, que dá um pontinho igual que a gente precisa. Nós vamos fazer um pontinho aqui, gente, ó. E aí está, gente, a nossa belezura, né? Nossa, eu acho lindo demais os tucanos, gente. E para mim é uma alegria fazer esse, porque eu sempre fiz o outro, né? Eu já tenho alguns vídeos aí do outro tucano. Vamos cortar aqui sem mais delongas. Primeiramente, gente, nós vamos adaptar as asas, né? Porque as asas, a gente precisa enfiar a mão aqui, ó, para poder arrumar o pontinho, o grampinho da asa. Então, vamos colocar as asas sem mais delongas, né? Aqui não tem mistério, né, gente? Já tô fazendo, já fiz alguns tucanos nesse canal. Então, o melhor jeito, na minha opinião, é um pontinho aqui, ó. Vou fazer bem na linha aqui, que é para ficar mais discreto ainda. Pernas, me parece que ela sai aqui da parte preta das penas pretas, né? Nós vamos colocá-la aqui nesses dois, aqui logo abaixo dessa, entendeu? Aqui só aqui na parte preta, tá? Aqui em cima, vou furar um pontinho aqui, vai ficar meio que embaixo das asas. Tá bom? Vou furar aqui. Furei, gente, aqui os buraquinhos, ó. E eu vou passar uma fita aqui, ó, que eu acho mais fácil para adaptar desse jeito, viu? Vai fazer um volumezinho e ela não escorrega tanto, né? Porque o pet no pet... Coloquei os dois pés. Depois que eu colocar tudo o resto, aí a gente vê a posição melhor, né? Ela tá bem presa lá dentro, ele tem a... Coloquei a fita, né? Então, ele pode balançar, mas não cai. Beleza. Aí, gente, agora a cauda. Aqui, gente, nós poderíamos colocar a garrafa inteira. Ficaria legal, né? Ela fica ótima, ó. Ela encaixa aqui direitinho. Mas eu aprendi a cortar, porque aí a gente consegue grampear. Fica melhor. E essa garrafa, ó, ela é muito mole. Ó, isso que vai ficar aqui, não é isso? Só que aí você vai ter que ver o limite que vai ficar isso aqui para você prender no local certo, né? Ó. Eu creio que aqui já está numa boa medida. Então, eu vou ver aqui onde é mais ou menos. Eu acho que se a gente prender na borda aqui vai ficar bom.
pela distância que eu estou vendo aí. Então, pronto, é somente prender mesmo. Deixa eu ver qual que fica melhor por baixo. Qualquer uma. Aí, ó, vamos pegar o nosso grampeador. E aqui, gente, eu vou prender, né, nessa camada de fora, eu vou prender com o grampinho mesmo, porque pra ela ficar mais soltinha, né? Não ficar muito amarrando essa última camada aqui, ó. Eu acho que se você prender de um lado até o outro, no caso dessa, porque ela tá grandona, né? Mas ela deve ser grande para ela cobrir toda a área. Então, eu vou prendê-la não com grampeador, vou prender com isso aqui mesmo. Vou prender de um lado e de outro. Ó, tá bem presa, viu? Se precisar, eu acho que aqui é bom a gente colocar um nas costas. Aqui na frente já tá suficiente. Aí um grampo só que já tá bom, né, gente? No meio. Se precisar, é só colocar mais.